altura em que a pandemia do Covid-19 se assolou sobre a nossa região também, e um pouco por todo o mundo, em Portugal, temos em estúdio improvisado Nuno Vaz, o autarca da Câmara de Chaves, para nos fazer um pequeno balanço sobre o atual estado da pandemia no concelho. Efetivamente, enfim, como todos sabemos, no início do pretérito mês de março, fomos confrontados com uma situação anómala, típica e inesperada. Fomos confrontados todos, o mundo, enfim, todos os países e também, naturalmente, nesta medida, todos os cidadãos, com a pandemia do Covid-19. Isso obrigou rapidamente os Estados, os municípios, as autarquias, os cidadãos, as empresas a tomarem medidas imediatas. E essas medidas, na minha perspectiva, têm tido um sucesso muito relevante, porque os números que hoje podem ser apresentados indiciam isso mesmo. Mas a verdade é que as pessoas tomaram rapidamente consciência, as pessoas, os cidadãos, as empresas, enfim, todos aqueles que intervêm publicamente, no sentido de perceber que esta era uma realidade distinta, não era exatamente uma situação idêntica à da gripe A, e era uma gripe diferente, que tinha uma capacidade de contágio muito superior e tinha também um índice de mortalidade superior. E por isso, sabendo que não há cura, sabendo que não há vacina, o que as pessoas têm feito, e feito bem, globalmente bem, é duas medidas essenciais, que são aquelas que melhor eficácia têm no combate a esta pandemia. Por um lado, o incremento dos comportamentos, das práticas de higienização, de desinfecção, quer individual, quer dos espaços em que nos movemos, mas também, naturalmente, um menor contacto social e, em muitos casos, um isolamento social, portanto, um confinamento social que tem feito com que haja sucesso. Naturalmente que as entidades públicas e a Câmara de Chaves também tomou um conjunto de medidas no sentido de ajudar, de minimizar, de mitigar aquilo que possam ser os riscos de contágio de Covid-19. Tomamos decisões não só no que diz respeito ao encerramento de todos os espaços que tinham naturalmente uma confluência muito significativa de pessoas, desde pavilhões, desde as termas romanas, desde as termas de Chaves, desde bibliotecas, enfim, pavilhões, mesmo os espaços municipais todos, a feira municipal, suspendeu-se também o transporte transfronteiriço, enfim, todas as medidas foram adotadas, a feira semanal, todas as medidas foram adotadas no sentido de garantir que, naturalmente, não haviam espaços de concentração e por esta via não se agudizava e incrementava o risco. Também temos que notar e sublinhar, sobretudo, aquilo que foi o grande compromisso, a grande adesão, a grande responsabilidade cívica e cidadã dos nossos concidadãos, enfim, mas também muitos dos nossos empresários, que mesmo antes das medidas tomadas em sede de estado de emergência, decidiram encerrar os seus estabelecimentos, cessar a sua atividade, naturalmente com custos relevantes para as suas vidas, para as suas empresas, mas isso, na minha perspectiva, tem sido muito interessante, porque os indicadores que nós temos, quer relativamente aos contagiados, quer relativamente ao número de mortos, que registramos apenas um, são de facto um indicador desse bom desempenho. Também temos, como é sabido, tomado outras decisões nesse contexto, designadamente a desinfecção dos espaços públicos em grande parte do concelho, mas sobretudo na cidade de Chaves e também em Vidago, e um pouco por todas as freguesias, contando com a colaboração das corporações de bombeiros, das juntas de freguesia, que têm feito um trabalho notável no sentido de aumentar a desinfecção destes espaços. Também, e numa lógica complementar àquilo que é naturalmente a responsabilidade do Estado, conseguimos instalar aqui, neste centro cívico, um centro de triagem e diagnóstico à Covid-19, tem sido muito importante no sentido de incrementar a capacidade instalada para a realização de testes à Covid e, por esta via, não só tranquilizar a população, mas também, naturalmente, conseguir identificar de uma forma mais precoce alguns concidadãos infectados com Covid-19 e, desta via, também, naturalmente, serem propiciados os cuidados médicos necessários para que a sua recuperação possa ser feita em condições mais adequadas. Sr. Presidente, um dos focos, e que foi sempre uma das suas preocupações, foi o facto de sermos uma cidade fronteiriça, o problema da fronteira. Este foi sempre uma das suas batalhas nesta fase de contágio. Acha que o que se fez foi bem feito? A situação, pode-se dizer que está controlada nas fronteiras? Eu acho que tudo aquilo que foi feito nesta matéria, e de facto constituía, e de alguma forma constitui ainda, um dos principais riscos de contágio, naquilo que era a nossa avaliação,
E tudo fizemos, direta e indiretamente, sensibilização, protestando, reclamando, enfim, relativamente a esta matéria, porque tínhamos a certeza que, efetivamente, nós poderíamos, e como aconteceu, e isso também aconteceu aqui em Chaves e aconteceu nos concelhos, as situações que tivemos foram todas importadas. E, portanto, naturalmente, quando nós estávamos a perceber que havia uma mobilidade significativa de nossos concidadãos, de imigrantes que nós estimamos e consideramos, mas que vinham, enfim, num conjunto de outros locais, e locais alguns já também com foco relevantes de Covid-19, isso era naturalmente um risco acrescido. E o que nós quisemos dizer a todos, aos imigrantes, mas também aos migrantes, peço desculpa, era que o que era importante era que tivessem atitudes e comportamento responsável. Por um lado é que ficassem em suas casas, que procurassem fazer esse tal confinamento nas suas habitações, portanto, nos seus locais de residência, mas porventura tivessem que se deslocar, e portanto tivessem que se deslocar para o Concelho de Chaves, o que era importante era que tivessem uma atitude responsável para consigo e também para com os seus, especialmente com os seus familiares, e que nós, sabendo que somos um concelho com algum envelhecimento, muitos desses familiares são pessoas idosas e, ao mesmo tempo, com um conjunto de doenças crónicas associadas, e o que nós lhe pedíamos é que fizessem voluntariamente, se não fossem obrigados, o tal confinamento na sua habitação e que fizessem o tal isolamento profilático, que ficassem 14 dias em casa para garantir, efetivamente, que eles não eram o foco do contágio. Eu acho que todas as intervenções que foram feitas, e foram muitas, ajudaram a uma maior consciencialização de um risco, também uma ação mais concertada, quer com as autoridades de saúde pública, quer com as forças de segurança, quer com as juntas de freguesia, quer com os cidadãos. Eu acho que os cidadãos também foram uma espécie de guardiões da saúde pública. Eu acho que, no conjunto, aquilo que era um risco em potência, que se podia traduzir em ato, e, portanto, em contagiados e até, eventualmente, em impactos negativos para a saúde das pessoas e, em definitivo, para a sua vida, entendemos que, ainda assim, o impacto foi bastante minimizado. Entendemos que as intervenções que foram feitas também ajudaram, naturalmente, a que o efeito não fosse tão relevante como felizmente acabou por não ser. Temos outro problema que agora até está muito em voga, que é o facto, e refiro-me especificamente ao nosso concelho. Temos uma população bastante envelhecida, temos bastantes lares. O que é que está a ser feito nesse sentido para testar essa gente? É assim, é verdade que todo o interior, e Trás-os-Montes não é exceção, tem de facto um índice de envelhecimento muito significativo. Também é verdade que no contexto dos 6 concelhos de Alto-Tâmega, Chaves é aquele que tem o menor índice de envelhecimento. Sim, mas isso não nos alegra, porque ainda assim continua a ser alto. Isto significa, naturalmente, que temos uma população relativamente idosa, cerca de 3 idosas por cada jovem até aos 18 anos, e naturalmente que isso constitui um risco maior, não só por causa da idade, mas também pelas doenças que estão associadas. E essa situação ganha maior relevância quando temos uma parte significativa da nossa população, mais de 800 pessoas que estão em lar. E é verdade que isso pode propiciar as condições para que possa surgir lá um foco de contágio de Covid-19. Por isso é que desde o princípio temos feito uma monitorização e acompanhamento muito próximo com os responsáveis do lar, seja com os responsáveis da direção, seja com os responsáveis técnicos. Já fizemos 3 reuniões para avaliar exatamente a situação nos lares, quer das IPSS, quer do setor privado, e a ideia foi primeiro perceber exatamente se tinham consciência de todas as regras que tinham que cumprir, se porventura já estavam também, se tinham, digamos assim, também um plano de contingência, se esse plano de contingência estava em aplicação, se havia algum aspecto deficiente pudesse naturalmente ser suprido, se tinham equipamentos de proteção individual, se já tinham tomado decisões relativamente a impedir que os familiares dos utentes entrassem nas respectivas instalações e também, agora, procurando perceber como é que o trabalho está organizado. E percebemos que, efetivamente, existe um conjunto de lares que trabalham em espelho, em rotação, no sentido de minimizar os riscos de contágio, e também dizer que estas próprias entidades, em conjugação com a Câmara Municipal, estamos a constituir uma bolsa de voluntários que permita criar uma solução de retaguarda numa situação limite e que seja necessário transferir utentes dos lares, para que nós possamos ter recursos humanos capacitados para a prestação desses cuidados, porque não basta apenas ter um espaço físico, é importante ter um espaço físico, mas tão ou mais importante que o espaço físico é ter os recursos humanos. Uma das questões que tem sido também reiterada, nas nossas reuniões, e já fizemos 3 com os responsáveis pelos DAS, é exatamente
a relevância e a importância que eles dão à realização ao despiste à Covid-19. É verdade que o Centro de Testes e Diagnóstico, que funciona aqui ao lado, tem procurado dar resposta. É uma resposta insuficiente, reconhecemos-lo. Essa intervenção nos lares tem sido feita em articulação com a Autoridade de Saúde Pública do Agrupamento de Centro de Saúde do Alto Tâmega e Barroso. Tem permitido, e já permitiu, fazer mais de 133 testes nos lares. É verdade que a estratégia foi no sentido de fazer os testes aos trabalhadores que entram no novo ciclo de elaboração, ou então estão em espelho, naturalmente, e também, sempre que há algum caso suspeito de alguma modalidade, também se tem feito esse teste. Entendemos que esta resposta não é suficiente, porque 20 testes para os lares não são suficientes. Estamos neste momento a procurar encontrar uma solução que permita uma resposta mais capaz, que acrescente mais 80 ou 100 testes diários, para que nós possamos fazer, e como desejamos, mais testes nos lares, sobretudo aos trabalhadores que entram neste processo de espelho, neste processo de rotação. Esperamos que durante a próxima semana tenhamos boas novas, é uma solução que está a ser trabalhada com o Instituto Politécnico de Bragança. Também posso partilhar que, efetivamente, na última sexta-feira, em contacto telefónico mantido com a Sra. Ministra do Trabalho e da Seguridade Social e da Segurança Social, nos foi dito que estes testes vão ser financiados por esse Ministério, portanto significa que vamos ter, eu diria, provavelmente 2 milhares de testes para todo o Alto Tâmega que possam vir a ser financiados por este Ministério. É uma boa notícia. Esperamos é que rapidamente esse processo possa ser colocado no terreno para que possamos acrescentar capacidade de realização de testes. Posso também dizer que, a partir de hoje, este Centro de Triagem e Diagnóstico aqui do Alto Tâmega, situado em Chaves, passou a ter uma capacidade de 60 a 70 testes e é previsível e é expectável que durante a próxima semana essa capacidade possa ir até aos 80. E, portanto, entendemos nós que estão a ser desenvolvidos um conjunto de ações, de iniciativas, que vão permitir aumentar de forma muito expressiva a capacidade de realização de testes nos lares, porque entendemos nós que, de facto, os 2 principais riscos que nós identificamos de focos de principal contágio eram, enfim, as pessoas que estavam em mobilidade, os imigrantes, os migrantes, mas são também, naturalmente, neste momento, os lares. E são os lares, de facto, que têm suscitado a nossa preocupação, um acompanhamento muito próximo, para que, efetivamente, nós possamos ter uma situação de acalmia, que globalmente até agora se tem mantido de forma geral, mas que gostaríamos de continuar a ter e a apresentar os números que temos, porque isso seria um bom sinal do estado de saúde, digamos assim, da nossa população. Já existem 2 casos confirmados de funcionários num lar da cidade. Foram tomadas algumas medidas nesse sentido para ter cuidados específicos nesse lar específico? É assim, a informação que nos é reportada pela Autoridade de Saúde Pública, que está espelhada num boletim epidemiológico diário, que nós tivemos a oportunidade de manifestar a relevância que esse documento informativo tem, e foi-nos também dito, é verdade, para a Autoridade de Saúde Pública, que haveria uma situação num dos equipamentos, não nos identificando exatamente qual, e que as medidas que tinham sido tomadas foi de confinamento desses casos e de realização de testes a todos quantos pudessem ter feito um contacto com essas pessoas. E presumo que até o momento não tivemos ainda nenhuma iniciativa que necessitasse a intervenção da Comissão Municipal de Proteção Civil e, portanto, não fomos acionados, não fomos solicitados para fazer nenhuma intervenção nesta matéria e, verdadeiramente, não foi acionada a solução de retaguarda que existe e, portanto, entendemos nós que a situação será de relativa tranquilidade, porque senão, porventura, naturalmente, teria sido acionado o plano definido em termos de proteção civil. Falou-nos da Unidade de Saúde Pública do Alto Tâmega e Barroso. Começam-se a levantar algumas dúvidas e gostava que tentasse explicar se é que há explicação para isto. Uma vez que apareceram estes casos nos últimos dias e que foram confirmados no tal lar, os funcionários de um lar desta cidade, como é que o boletim, que sai diariamente, continua a apresentar 16 casos confirmados? Tem alguma explicação? Sim, é verdade que enfim, os boletins que nós temos recebido, recebemos ontem à noite, era quase meia-noite, recebemos o último boletim, continuava lá de facto a ser indicado como casos confirmados, 16 casos em Chaves. Havia lá um indicador interessante e que nos merece particular referência, que tem a ver com a diminuição muito significativa
dos casos a aguardar diagnóstico e, portanto, é um bom indicador, significa que se o número de casos confirmados não aumentou e o número de casos de casos em diagnóstico diminuiu radicalmente, nós podemos ter a conclusão que os resultados têm sido negativos. Relativamente a essa situação particular, enfim, aguardamos pela próxima reunião e que fazemos reuniões semanais com a Autoridade de Saúde Pública para questionar exatamente essa divergência. Eu atrevo-me ainda assim a avançar uma explicação, que poderá não ser a única ou não ser suficiente, possa ter a ver com as questões da residência fiscal dos próprios cidadãos que foram sujeitos a exame e que foram confirmados. De qualquer das formas, na próxima semana saberemos se de facto essa divergência entre os 18 e os 16 ou outro valor, se tem a ver com alguma questão, algum critério em termos estatísticos, ou se é de facto um desfazamento, e se é um desfazamento terá que ser naturalmente corrigido. A Câmara de Chaves criou recentemente um conjunto de medidas económicas e financeiras, tendo em conta todo este flagelo que tem acontecido economicamente à sociedade. Quer-nos explicar que medidas são estas? É assim, nós temos sensivelmente um mês de curso deste flagelo e nós quisemos perceber exatamente os impactos económicos que esta pandemia está a ter na nossa comunidade, quer nas famílias, nos cidadãos, quer nas empresas. Quisemos avaliar, temos a certeza que elas vão ser severas, vão ser graves, não sabemos exatamente a sua dimensão. Também temos a consciência plena que a situação não vai ser exatamente idêntica à que tínhamos no passado. Vamos ficar exatamente pior do que estávamos. Ainda assim, entendemos que a Câmara Municipal de Chaves, pese embora a situação financeira exigente que tem, devia naturalmente, por questões do humanismo, questões de proximidade, mas também questões de justiça, devia assumir algumas medidas. Ainda que essas medidas tenham naturalmente uma tradução financeira muito significativa. Nós estimamos que o pacote das 24 medidas que nós tomamos, destinadas às famílias e às empresas, possam custar ao município, através do orçamento municipal, 1 milhão de euros. É verdade que esse valor dependerá de duas variáveis, do tempo de duração desta pandemia e também dos efeitos ou da severidade desses mesmos efeitos. Tomamos algumas decisões e essas decisões, sobretudo, têm um foco muito claro. Nós queremos apoiar aqueles empresas e famílias e pessoas que viram os seus rendimentos diminuídos. E aquelas famílias e empresas que viram os seus rendimentos diminuídos e que por essa via podem ficar numa situação muito crítica e até podem ficar num mínimo de subsistência que é inaceitável. E, portanto, nós entendemos que as medidas que nós tomamos são, sobretudo, para garantir dignidade às pessoas e garantir um mínimo de funcionamento às empresas. Gostava, naturalmente, elas são 24, são muitas, mas gostava, claramente, de enunciar algumas. Relativamente às famílias, e, portanto, às famílias mais vulneráveis, económica e socialmente, dizer que, relativamente àquelas famílias que, neste momento, residem na nossa habitação social, naquilo que são o conjunto de edifícios afetos a essa função, quer em Chaves, quer em Vidago, dizer-lhes claramente que até ao mês de junho as rendas ficarão suspensas e as pessoas poderão pagar as rendas até ao final de 2021 em 21. E, portanto, vão poder pagar sem qualquer penalização, sem qualquer incremento de juros e podendo até, se porventura tiver acontecido, uma perda significativa dos rendimentos, pedirem um recalculamento da respectiva renda, porque se tiverem um decréscimo significativo dos rendimentos, isso também se reflete no valor da renda. E, portanto, com estas duas medidas, naturalmente, que vão poder, na minha perspectiva, continuar a cumprir as suas obrigações. Por outro lado, também, e relativamente às famílias, entendemos que era fundamental reduzir em 10% o valor da água, do saneamento e do lixo, das faturas do mês de abril, do mês de maio e do mês de junho, relativamente às famílias e às empresas que tenham tido uma redução de rendimentos muito significativa e as famílias em questão tenham um rendimento per capita igual ou inferior a, digamos assim, ao salário mínimo nacional e relativamente às empresas que estejam em situação de layoff ou tenham declarado prejuízos em 2019. Também ainda relativamente às famílias, gostaria de dizer que há outras medidas, e estas são as medidas importantes. Criamos uma linha de emergência social, com uma dotação inicial de 100 mil euros, que pode ir até aos 200 mil euros, sobretudo para quê? Para aquelas famílias que, porventura, estejam numa situação limite
e que não tenham alimentação ou que não tenham medicação, esta linha de emergência social, que foi criada neste contexto, permite que nós possamos levar géneros alimentícios, refeições, como participar também os medicamentos, apoiar nas rendas. E, portanto, temos um programa não só de apoio aos géneros alimentares, às refeições, mas também aos medicamentos e também à renda. E, portanto, é uma medida que visa, sobretudo, colmatar as necessidades mais essenciais dessa população mais vulnerável e que sabemos que, se já existia, agora vai naturalmente agudizar-se. E, portanto, são medidas que entendemos que são fundamentais. Também neste contexto criamos, porque sabemos que as pessoas estando confinadas na sua habitação, naturalmente pode haver algum deterioramento do seu estado de saúde mental. Criamos uma linha de saúde, uma linha, digamos assim, de apoio psicológico, que é assegurado não só por psicólogos da Câmara Municipal, mas também por psicólogos voluntários, credenciados, que se disponibilizaram a poder dar esse apoio, e parece-nos muito importante que assim aconteça. E, de facto, são algumas medidas relativamente à família. Relativamente às empresas, também foram tomadas algumas decisões que, naturalmente, têm como objetivo central, de alguma forma, minorizar algumas das suas despesas. Por um lado, também, como acabei de falar, a medida dos 10% da redução da água e também do lixo e do saneamento, os meses de abril, maio, junho, também se destinam às empresas que estão em layoff e que possam ter prejuízos em 2019. Também tomamos uma decisão que tem a ver com a isenção, aqui sim isenção da componente fixa de água, saneamento e lixo durante todo o período do estado de emergência para aquelas empresas que, por determinação de decreto, foram obrigadas a encerrar. E, portanto, relativamente a essas, nós vamos isentar a componente fixa da água, do saneamento e do lixo. Também relativamente às empresas, gostava de dar nota que as empresas que estejam instaladas em instalações municipais, paguem renda ou paguem taxa, e que tenham sido obrigadas a encerrar as suas atividades económicas, vão ter também, no caso concreto, uma isenção. E, portanto, não vão pagar nem renda, nem nenhuma taxa durante o período em que durar o estado de emergência, que já percebemos que vai durar 1 mês e meio. Também relativamente às empresas ainda, gostaria de dar nota de que tomamos uma decisão que foi prescindir da derrama do ano de 2020, relativamente às empresas com sede fiscal em Chaves e que tenham volume de negócios até 150 mil euros. E, portanto, há um conjunto alargado de medidas. Podia acrescentar também aqui, por exemplo, a circunstância de até junho, e isto é uma medida muito vacacionada para o nosso comércio local, não estará suspenso o estacionamento pago. Também faremos a isenção no que diz respeito a taxas municipais de esplanada, de publicidade até ao fim do ano. E também, enfim, entendemos queremos criar, enfim, um gabinete de apoio, que nós designamos por Chaves Empreende, que gostaríamos de que pudesse ser participado desde o IFP até à ADRAT, até à CISAT. Para quê? Para que nós pudéssemos criar um espaço de assessoria, de informação, de apoio a todas as empresas, a todos os cidadãos, para que não só conhecessem as medidas que o Governo tomou, e já foram muitas, mas também conhecessem as medidas tomadas pelo município. Para quê? Para que pudessem beneficiar delas e para que pudessem, em alguns casos, porque têm que naturalmente ser apresentados alguns formulários, pudessem apoiar nessa medida. E também podermos construir em conjunto um plano, um projeto que pudesse suscitar, porventura, financiamento comunitário, especificamente para as nossas atividades económicas mais relevantes. E, portanto, são um conjunto muito alargado de medidas que, naturalmente, procuraremos que cheguem aos seus destinatários finais. Nós agora temos que as operacionalizar, temos que as pôr no terreno. Deixo aqui um apelo, para que todos aqueles que, porventura, entendam que possam ser beneficiários destas medidas, que contactem a Câmara Municipal, enfim, através de telefone, através do correio eletrónico, que é municipio@chaves.pt, ou a linha de emergência social, ou por via telefone. Enfim, todos esses meios são adequados para que eventualmente nos possam desafiar a aplicar necessariamente as medidas que nós adotamos, porque o que nós queremos é que chegue efetivamente a quem precisa destes apoios e quem efetivamente teve aqui uma perda de receita e de rendimento e que, em alguns casos, põe em crise a sua subsistência, põe mesmo em crise a dignidade humana e, no caso das empresas, pode até levar ao seu encerramento. Como fica, e já agora que falou no mercado e naquela zona, como fica a situação das feiras e dos feirantes?
Também, eu não tive a oportunidade de dizer, mas naturalmente tudo o que tem a ver com taxas de feirantes, enfim, de espaços de ocupação na feira, também estarão isentas, como é óbvio, não cobraremos essas taxas. Neste momento ainda não há condições para perceber efetivamente quando é que poderá ser aberta a feira semanal de Chaves, tampouco a feira dos produtos locais que acontecia no espaço da feira municipal e, portanto, neste momento não temos condições de poder avançar com uma data. No entanto, dando tradução e resposta não só aos produtores, mas também o enquadramento normativo que saiu por parte do Ministério da Agricultura, nós criamos um espaço no mercado municipal, no andar superior do mercado municipal, um espaço destinado aos produtores locais, àqueles que habitualmente já vendiam na nossa feira, que produzem frescos, ou seja, que produzem produtos perecíveis, porque se não forem vendidos agora naturalmente que serão destruídos e não terão utilidade nenhuma, e para esses, criando condições de segurança, higienizando o espaço, criando afastamento entre os vendedores, naturalmente também garantindo que o acesso a esse espaço é controlado para que não tenha um excesso de concentração, está a funcionar, já começou a funcionar desde terça-feira e vai funcionar todos os dias da semana, e ao mesmo tempo também gostaria aqui de dar nota de que todo o excesso de produção que estes produtores não conseguirem escoar, a Câmara Municipal de Chaves comprá-los-á e seguidamente vai-os oferecer às instituições que tenham, IPSS, que tenham, enfim, que forneçam refeições para que possam, com esses produtos, confeccionar refeições. É uma medida que tem duas vantagens. Por um lado, apoia os produtos locais e, por outro lado, também apoia as nossas IPSS. E, portanto, é mais uma medida que, naturalmente, tem essa intenção de apoiar, sobretudo, as instituições e as pessoas que estão numa situação mais crítica e que, de alguma forma, foram mais atingidas por esta pandemia, porque a verdade é que esta pandemia atingiu de forma assimétrica pessoas e empresas e não da mesma forma, e nós temos que olhar, sobretudo, para aqueles que foram mais afetados. E queria, naturalmente, dar nota de que temos que tratar de forma desigual o que é desigual, porque não podemos tomar medidas que sejam aparentemente iguais, mas tratando de situações diferentes, estão a ser desiguais e estão a ser injustas. E, portanto, o nosso foco foi e será, naturalmente, e queria deixar nota de que se estas medidas não forem suficientes e houver capacidade municipal dos fundos públicos, portanto do orçamento municipal, tomaremos medidas adicionais, mas sempre neste pressuposto, que as medidas são destinadas a quem viu afetada o seu rendimento, sejam empresas, sejam famílias, e que essa consequência pode pôr em crise a dignidade das pessoas, a sua subsistência ou a continuidade das empresas. Para nós, esse é o parâmetro fundamental daquilo que seja o desenho de potenciais e eventuais medidas futuras. A Proteção Civil também foi tida em linha de conta nesta situação, foi reforçada. Sim, a Proteção Civil, o que nós estamos a fazer relativamente à Proteção Civil é tomar consciência que efetivamente temos que alocar marcos humanos, marcos logísticos. E, portanto, até ao final do ano serão tomadas decisões no sentido de melhorar a sua capacidade operativa. É verdade que muita da capacidade de materialização, de operacionalização da Proteção Civil depende dos bombeiros. Também é verdade que temos a intenção de reforçar o apoio financeiro aos bombeiros, para aquele que tinha vindo a ser o apoio regular do município. Para quê? Para que naturalmente os possamos compensar em termos financeiros de algum acréscimo de custos que têm não só com as intervenções de desinfecção no espaço público, mas também na aquisição de equipamentos de proteção individual. E, portanto, o que nós queremos fazer é compensar os bombeiros, porque eles são, de facto, o braço armado, o braço operativo deste Gabinete de Proteção Civil, e queria naturalmente dar aqui uma palavra de apreço e de grande consideração pelas nossas corporações de bombeiros, têm tido um papel muito relevante de elogio, de cooperação, de proximidade, de partilha entre elas, e portanto é um sinal de muita maioridade que naturalmente deve ser relevado, e também dizê-lo que tem havido por parte da comunidade, as forças de segurança, enfim, a PSP, a GNR, enfim, todas têm de facto estado muito próximas, com uma capacidade de cooperação e de interação muito importante. Eu diria que a nossa comunidade, nesta hora de grande desafio e de grande receio, tem sabido responder adequadamente e tem conseguido naturalmente as soluções mais adequadas. Eu acho que é de facto nestes momentos difíceis que se vê de facto de solidariedade e a capacidade de compromisso de uma comunidade, e eu acho que a prova existe,
de facto dá um sinal muito importante daquilo que é a nossa capacidade de intervenção. Sr. Presidente, este também é um momento de testar a capacidade de todo o seu elenco. Certamente ninguém queria estar no seu lugar neste preciso momento. É um esforço acrescido para a autarquia numa fase em que todos nós sabemos que as contas se tinham complicado, que é difícil gerir. Isto requer um esforço muito grande da sua parte e da autarquia para com este conjunto de medidas. Sim, é verdade, enfim, não podemos camutear esta realidade. Enfim, tenha sido dito que a situação financeira do município era complicada, muito exigente. Também é verdade que vínhamos num processo de recuperação bastante intenso e somos confrontados com este enorme desafio. É verdade que gostaríamos de estar melhor preparados, gostaríamos de ter uma capacidade financeira de recursos superior para podermos, porventura, não só desenhar um programa de apoio mais ambicioso, mas ao mesmo tempo também para poder desenhar soluções mais inovadoras e provavelmente mais complementares. No entanto, gostaria de dizer que aquilo que foram as medidas que foram tomadas nos últimos 2 anos e meio nos permite ainda assim olhar com esperança e com confiança para o futuro, no sentido que conseguirmos concretizar os nossos projetos. Eu penso que era um sentimento que era percebido, intuído por todos, que havia um sentimento de confiança e de entusiasmo no nosso concelho. As empresas estavam a investir, a atividade económica estava a ter evolução, o turismo estava em franca exposição, enfim, havia um sentimento muito interessante de confiança que já não se via há muitos anos. E infelizmente somos confrontadas com esta pandemia. O que eu espero é que todos aqueles que têm capacidade de intervenção e de contágio positivo possam, enfim, ganhar novo alento, nova energia para que possamos retomar com mais força, com mais vigor, para que, superada esta crise, nós possamos rapidamente retomar os níveis de confiança e os níveis de capacidade económica, e essa é a minha expectativa. Mas para que isso aconteça, temos que naturalmente conseguir terminar com esta questão de saúde, com esta questão sanitária, porque só numa situação de confiança é que a atividade económica se desenvolve. O município quer, nesse papel, ser um instrumento facilitador. Nós sabemos que, em termos económicos, um papel importante é o das empresas, é o dos empresários, é o dos comerciantes, é o dos agricultores, é o dos cidadãos, mas as entidades públicas, e particularmente o município, quer ser facilitador, quer ser um instrumento de facilitação e de multiplicação. E, nesse contexto, temos de ter essa capacidade. E nós temos que ter a capacidade de dizer claramente que todas as despesas que nós não faremos por causa desta paralisação, sobretudo na área cultural, de promoção, na área desportiva, serão afetadas exclusivamente a estas medidas. Mas ainda assim, teremos que alocar mais. Isto vai exigir uma capacidade de gestão mais acrescida e vai exigir uma capacidade de eficiência maior. Ou seja, nós vamos ter que ter a capacidade de não gastar onde não é necessário para gastar onde é que é necessário. E, portanto, os processos de eficiência que nós tínhamos identificado no princípio do mandato, eficiência financeira, ou seja, reduzir os juros de mora que nos consumiam uma parte significativa dos nossos recursos disponíveis, que está a ser feito e está quase concretizado. Na questão da eficiência energética, que estamos com processos em curso, e nos processos de eficiência da água e saneamento. Se nós conseguirmos concretizar essas medidas de eficiência nesses 3 domínios, nós encontraremos os recursos necessários para, naturalmente, alocar a este programa de apoio à economia e às famílias, que é decisivo e é fundamental. E dizer, nesta hora, neste momento, ainda que nós possamos ter receios de podermos estar a agravar o déficit do município, ainda assim são decisões necessárias, úteis e que naturalmente farão com que nós não tenhamos situações de alguns concidadãos nossos em situações que nós entendemos que não são aceitáveis. E, portanto, fica aqui a nota, se for necessário uma resposta suplementar para essas pessoas que estão em situações limite, estaremos disponíveis para adotar, porque entendemos nós que a condição e a dignidade humana exigem de nós uma resposta digna. Sr. Presidente, a questão das termas de Chaves. Sim, de facto, ainda não temos avaliado os impactos negativos e eles serão tão severos quanto o período desta pandemia se alargar, mas também quão desconfiança houver relativamente a esta matéria. Não podemos esquecer que as termas de Chaves, que em 2019, pela primeira vez da história, têm um desempenho positivo. Desde que a empresa municipal existe, nunca teve resultados positivos e pela primeira vez em 2019 tinha resultados positivos. Quando nós tínhamos uma expectativa de contínuo crescimento e de afirmação, não só em termos de exploração das contas da própria empresa, mas também do impacto que tem
na nossa cidade e no nosso concelho. Nós não podemos esquecer que um dos grandes motores do nosso desenvolvimento local são efetivamente as termas. Pelo contágio direto e indireto que têm na hotelaria, na restauração, no conjunto de lojas. E a verdade é que se as termas se mantiverem encerradas e muito tempo, ou seja, se as termas estiverem encerradas para além do mês de junho ou julho, e mesmo depois de reabertas, elas não tenham uma adesão como tinha acontecido nos últimos anos, nós podemos estar a falar do impacto muito severo na nossa economia. No município podemos estar a falar naturalmente de um impacto muito relevante, porque podemos falar naturalmente de 300 ou 400 mil euros de prejuízo, quiçá mais, mas aquilo que é a expressão do impacto económico na nossa economia será, na minha perspectiva, muito, muito mais severo. E de facto é uma das grandes preocupações que temos e que estamos a preparar já ações de promoção junto do nosso público para poder naturalmente sensibilizá-los para a importância e para a relevância em termos de resposta de saúde das nossas termas. De qualquer das formas, neste momento é uma grande incógnita e a nossa expectativa é que rapidamente esta pandemia cesse e depois que rapidamente nós possamos ter confiança dos nossos utentes para que, efetivamente, a nossa economia não sofra tanto como possa vir a sofrer se, de facto, ela se estender. Mesmo o ramo da hotelaria, que está em franca expansão no nosso concelho, é um duro golpe de rir. Nós não nos podemos esquecer que, neste momento, a hotelaria e a restauração está encerrada. Também não nos podemos esquecer que a expressão do número de dormidas que o Concelho de Chaves tem e aquilo que foi o crescimento nos últimos anos se deve muito ao termalismo. E, portanto, a expressão dos mais de 150 ou 160 mil dormidas de 2019, que nós acreditamos que aconteceram, podem ter naturalmente um golpe muito duro. Isso será muito, muito negativo em termos de emprego, em termos daquilo que é a afirmação do nosso território, dos nossos produtos. E, portanto, o que nós dizemos, e dizemos aos hoteleiros, e dizemos também à nossa restauração, é que têm que saber se reinventar e vamos ter provavelmente que encontrar soluções inovadoras de afirmação, de promoção deste território e das nossas ofertas para que nós possamos gradualmente vir a recuperar aquilo que era, enfim, o nível que tínhamos em 2019, que era seguramente, enfim, dos melhores registros que temos nos últimos anos. Eu gostaria, a minha primeira palavra é uma palavra de apreço, de agradecimento, mas também de estímulo a todos quantos têm, neste processo difícil, neste processo novo, tido uma participação relevante, importante para a contenção da Covid-19. A todos vocês que têm sabido, em vossas casas, com o confinamento, enfim, com limitações várias, e em muitos casos com perda de rendimento, têm sabido estar à altura desse desafio. O que lhes peço é o esforço suplementar, persistam, ainda é preciso, ainda é necessário mais um esforço, ainda é necessário um esforço complementar. E, portanto, para que este processo seja um sucesso, para que o consigamos superar, é importante que tenham essa disponibilidade. Para dizer também que temos que depois encontrar a energia, a capacidade necessária para podermos retomar o nosso processo normal de sociedade, enfim, de família, para que depois possamos voltar à normalidade. Temos que naturalmente conseguir dar esse salto e esse salto será feito depois de que esta situação seja sustida, mas o que eu desafio depois é mais energia, mais capacidade, mais vigor ainda. Eu acho que nós, todos juntos, de forma próxima, colaborativa, seremos capazes de superar e penso que ainda saímos mais fortes, mais capazes, mais unidos desta grande luta e desta grande batalha para que efetivamente nós possamos afirmar aquilo que somos e aquilo que queremos ser.